Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte da história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um homem de Deus que viveu na época do Antigo Testamento. Um homem que, através dele, Deus fez coisas extraordinárias. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 18 a 23. O resumo da história é que o rei da Síria, ele estava bolando algumas estratégias para capturar ou perseguir o povo de Israel. Mas todas as vezes que ele bolava alguma estratégia, o rei de Israel ficava sabendo. Então ele ficou muito chateado e ele suspeitou que tinha alguém dentre os seus soldados que passava as informações para o rei de Israel. Então um dia ele reuniu os seus soldados e perguntou quem deles era pelo rei de Israel, ou seja, ele disse que ali estava havendo um traidor. Foi então que um dos seus soldados disse: não, ó rei, todos nós somos leais a ti, somos fiéis a ti, mas o que acontece é que o profeta Eliseu, ele sabe até mesmo as tuas palavras que o Senhor fala lá no teu quarto. Então, todos os teus planos, todos os teus projetos, ele revela para o rei de Israel. Então, o rei da Síria disse: eu preciso capturar esse homem, e enviou soldados para capturar o profeta Eliseu. Então o exército do rei da Síria cercou ali o local em que Eliseu se encontrava. E quando o servo de Eliseu levantou muito cedo, que ele olhou, o local estava cercado pelo exército do rei da Síria. Então o servo de Eliseu ele ficou desesperado e disse: ai meu senhor, o que vai ser agora? Estamos perdidos. E Eliseu então orou para que Deus pudesse abrir os olhos do seu servo. E Eliseu disse para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos dele. Foi então que Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele pôde contemplar um exército de carros, de um exército de guerreiros e carros de fogos. Ah, meus amigos, o mundo invisível, o campo espiritual, ele existe. Aquele exército de carros de fogos, ele se colocou entre Eliseu e o exército do rei da Síria. Então nós não precisamos temer, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Está você passando por alguma dificuldade? Não temas. Está você passando por algum tipo de perseguição? Não temas. Passando por algum problema de saúde, enfrentando alguma dificuldade, alguma provação? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí muitas pessoas, ou algumas pessoas, dizem assim: ah, mas eu não creio, eu não acredito, porque eu não vejo, o meu olho, os meus olhos não conseguem enxergar. Tem esse tipo de gente que só acredita naquilo que vê. Mas existem muitas coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas que existem. Por exemplo, poderia aqui citar 2 exemplos rapidamente. A eletricidade, a energia que passa pela fiação elétrica, o nosso olho não consegue ver, mas existe. Se você encostar o dedo em um fio descascado, você vai sentir, né? Um choque. Outra coisa, o sinal do Wi-Fi a gente não consegue ver, os nossos olhos não conseguem ver, mas ele existe. Então, no campo da ciência também a gente poderia falar, dar tantos outros exemplos, mas é isso. O mundo espiritual, os anjos, Deus, o Espírito Santo existe. O ser humano não foi criado e deixado aqui, largado aí ao acaso. Não, existem seres que foram designados para
cuidar do ser humano. Então tenha essa certeza de que Deus sempre vai estar do seu lado, enviando anjos para cuidar de você, independente da situação em que você se encontra. Fique com Deus.